Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Galera, bora com as últimas informações aqui do Corinthians, tudo sobre o mercado da bola, sobre o jogo de amanhã contra o Santa Fé pela Libertadores, jogo na Neoquímica Arena 9h30. Já comenta aqui qual o seu palpite. Bora ver também tudo sobre contratações, Firmino, Paulo Dybala, que história é essa? Talisca, vamos ver tudo nesse vídeo, o que vocês acham dessas três contratações. E não esquece, hein, comenta aqui o palpite, pra mim vai ser 2-0 amanhã contra o Santa Fé. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mas agora o assunto é Corinthians e você não sabe o que está repercutindo por lá até agora. Todas aquelas confusões no derby. O Emanuel Araújo vem conversar com a gente, repercussões jurídicas, né, Emanuel? Seja bem-vindo. É isso, Jordar. O derby foi parar no tribunal. Boa tarde para você que está ligado no GE com a gente. Pois é, o Corinthians foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em vários aspectos e também vários jogadores. Então eu vou separar aqui mais ou menos o que aconteceu antes e depois do jogo. Durante e depois do jogo. Durante o jogo, quem será jogado é tanto o André quanto o Mateuzinho, um por uma quebra de ética, né, pelo segurar ali o calção, e o outro por uma agressão física ao Flaco Lopes. E depois do jogo também tem punição tanto para o Hugo Souza quanto para o Breno Bidon, quer dizer, né, indiciamento tanto do Hugo Souza quanto para o Breno Bidon, um por ofender o árbitro na entrevista, que é o caso do Hugo Souza, e o outro, o Breno Bidon, por ato hostil. Sobrou até para o preparador de goleiros do Corinthians e o próprio Corinthians por conta da confusão do vestiário e também pela ofensa racista. O Corinthians pode pegar um gancho de 2 até 10 jogos sem mando de campo. Portanto, problemas para o Corinthians dentro de campo, mas dentro da área jurídica, mas na área de campo, na área do futebol mesmo. Boas notícias por aqui. O Diniz pediu um ponta e ele vai ter. Caio César está recuperado, deve estar à disposição durante essa semana. Emanuel, o próximo jogo do Corinthians em casa, né, contra o Independente Santa Fé pela Libertadores, fase de grupos, mas o time tem tido problemas com o mandante, dificuldades, não é? Conta pra gente. Pois é, o Corinthians tem 10 jogos como mandante, mas um aproveitamento muito ruim. Aí nesse ponto tem derrota para o Coritiba, derrota para o Flamengo, derrota para o Internacional, que derrubou o Dorival. Então o Corinthians vem numa seca sem vencer dentro de casa. Só para ter uma dimensão disso, a última vitória no Brasileirão foi na 3ª rodada. A gente está indo para a 12ª. Portanto, o Corinthians quer usar essa oportunidade de conseguir se manter na liderança do Grupo E da Libertadores com uma vitória e quebrar essa sequência ruim. Agora, saindo do estádio, saindo do campo e indo aqui para o CT Joaquim Grava, tem novidade. Júlio César, uma carinha conhecida aqui no Corinthians. Para os mais nostálgicos, ele jogou em 2010 até 2012 pelo Corinthians, foi substituído pelo Cássio, fez gestão esportiva, estava trabalhando no Bragantino e agora chega para ser gerente de futebol. Uma lacuna que o Corinthians precisava preencher nessa relação entre campo e a diretoria. Primeiro teve a ver então com o Danilo, e a segunda questão envolve o Pedro, como eu disse, ex-Corinthians. O Al Ittihad da Arábia Saudita, que eu já falei recentemente, está no processo aí quase final de venda para outros grupos, para outros investidores, não vai ser mais gerido pelo Fundo Soberano Saudita. O Pedro é o alvo prioritário do Al Ittihad para reforçar o ataque e entrar naquela lista de jogadores sub-21. O Pedro tem 20 anos, só completa 21 no próximo ano, então ele entra numa lista que facilita a negociação. E pelo que eu entendi aqui, o Al Ittihad está disposto a pagar acima dos 40 milhões de euros pelo Pedro. E nesse caso, e aqui entra uma questão que foi muito polêmica recentemente, que hoje eu tentei confirmar, ou pelo menos ter mais detalhes, e é impressionante que ninguém abre, ninguém sabe explicar, mas o Corinthians não tem nada do Pedro, a não ser o mecanismo de solidariedade. Quando o Corinthians vendeu para o Zenit, inicialmente vendeu 70% e manteve 30%. Só que na gestão Augusto Melo, o Corinthians vendeu sem anunciar, sem divulgar detalhes, sem divulgar valores, 30% restante do Pedro para o Zenit. E nunca se sabe, ou nunca se soube se foi por 1 milhão de euros, por 3 milhões de euros, por 10 milhões de euros. Até hoje ninguém abre esse assunto. E eu tentei hoje pela manhã investigar um pouco mais e descobrir, e ninguém sabe. Ou sabe e não quer falar. Então, se o Corinthians tivesse segurado os 30% do Pedro, podia ter muito em breve 30% de 40 milhões de euros, de 45 milhões de euros. Mas nesse caso, fechando essa negociação, que é o que tudo indica vai acontecer, enquanto com o Danilo é um caso um pouco mais complexo, o caso do Pedro é mais tranquilo.
até porque o Al-Ittihad quer, o Zenit vê com bons olhos, o Pedro gosta da ideia, então cerca de 40 milhões de euros ou acima de 40 milhões de euros, o Pedro, ex-Corinthians, ao que tudo indica, então no meio do ano, troca a Rússia pela Arábia Saudita. Essas são as novidades de mercado envolvendo o Zenit, envolvendo brasileiros, e não é o Nino, meus amigos. Por enquanto. Por enquanto. Esse Pedro é o Pedro Henrique, não é isso? Não, é o Pedrinho, que é o atacante ponta, na verdade. Ponta. Ponta, que era do Corinthians. Ele tá no Zenit. Qual que você tá pensando que é? Pedro Henrique? Pedro Henrique é o nome dele, né? Não lembro. Pedro Henrique, tem um Pedro zagueiro. Henrique Silva dos Santos. É, o Pedro. É que esse Pedrinho também tem Henrique no sobrenome. É que Mas, ninguém... é que confunde com o zagueiro, que é o Pedro Henrique. É que no Corinthians ninguém chama de Corinthians, Pedro Henrique. entendeu? Jogou no Corinthians. Mas é o Pedrinho, não é o Pedrinho. Não é o Pedrinho... Não é o Pedrinho. O Pedrinho Shakhtar. Tá. Não, esse Sim, é o não é o Pedrinho do... Que foi aniversário dele, inclusive, esses dias aí. Verdade. Ele Esse tava jogando Pedrinho muito do lá. Zenit tem 20 anos. Como- Esse foi, Tá na esse... terceira Como temporada diria, do foi Zenit ele que foi já. expulso no jogo com o Krasnodar? Não sei. Foi, Acho que foi. foi. Foi, né? Foi. O Pedrinho Entrou Shakhtar. e foi expulso. O Pedrinho Chá, como diria o Bolívia, É. Zica, Pedrinho, alegria e anemia. Só pra atualizar, o Júlio César foi pro Corinthians, então? Foi, ele é novo Julião gerente. foi. Que era do... Tá de Goleiro, volta. ex-goleiro. Ex-goleiro. Campeão brasileiro, campeão do monte de coisa. Ele já chegou até a metade. Olha, agora Não, na Libertadores ele carta foi Bruno até metade. Andrade, então. Mas o brasileiro de 2011 é com ele. Ah, sim. Sim. O Cassião chega depois. O brasileiro é com Verdade. ele. É isso. É isso aí. E ele, A primeira fase da Libertadores é com o Júlio César do gol. E qual que vai ser a função dele? Aí, se não me engano, não é no jogo contra a Ponte Preta, no Paulista, que ele se contunde? Porque quebra o dedo? Eu tô... Putz, cara, isso é... Ah, não, não, isso contra o Vasco. pegar a memória. Tudo bem. Mas aí... Esse é contra o Vasco em São Januário, e no dia seguinte eu vou à casa do Júlio César para entrevistá-lo com o Marcelo Braga, nosso querido amigo Marcelo Braga, todo mundo conhece muito bem. Fomos pelo lance entrevistar o Júlio César no dia seguinte com o dedo enfaixado. Então eu só confundi, mas foi por conta da camisa, então, que eu falei Ponte, mas era o Vasco. Mas tudo bem, qual vai ser a função dele no Corinthians, Bruno? Gerente de futebol, próximo mesmo ao Marcelo Paz. Aliás, ao que tudo indica, ficarão no mesmo gabinete, na mesma sala. Ele vai estar muito mais perto dos jogadores do que propriamente de uma questão de bastidores, negociações. Isso continua nas mãos do Marcelo Paz. Era um nome, e o Hernan tem mais detalhes sobre isso, era um nome que o Corinthians sempre sondou ou sempre teve debaixo dos olhos para regressar ao clube, agora na função de diretor, no caso gerente. E carta Bruno Andrade, tá? Muito rapidamente. O Júlio César é das pessoas mais espetaculares que eu conheci no futebol dos meus tempos de jornalista. Tenho quase 20 anos de jornalista, não tenho nenhum problema em falar sobre isso. O Júlio César é de um caráter, de uma personalidade, um cara do bem, super gente boa. É aquele cara unânime. Não tem ninguém no futebol que não goste do Júlio César, um cara que se preparou bastante, tá? Eu fui tentar entender um pouco mais do processo evolutivo dele como dirigente, pós-goleiro no Corinthians, enfim, Náutico, Red Bull Bragantino. Me explicaram que dentro do Red Bull Bragantino ele cumpriu praticamente todas as posições possíveis para chegar em grande, então, no Corinthians. Ele passou pelo profissional, pela base, ele também passou pelo pessoal de analista de desempenho, do scouting, ou seja, foi alguém que bebeu muito do suco do Red Bull Bragantino para chegar então ao Corinthians, braço direito do Marcelo Paz daqui para frente. E eu sei que o Hernan tem pormenores também aí sobre a chegada do Júlio César ao Corinthians, no caso, o regresso do Júlio César ao Corinthians, que também é dos maiores jogadores, dos principais jogadores com mais títulos na história recente do clube. O que foi? Até o nosso querido Baruel deu um alerta aqui que o Júlio César ele não se machuca, né? Ele falha contra a Ponte Preta nas quartas do estadual, Então, e aí isso- o Cássio vira titular. Isso é, Ele- isso é 12. Isso, 11. Isso é em 2012? Isso é 12, A né? estreia do Cássio nas oitavas contra o Emelec também. Isso é 12, é isso. Ele é sai do 12. time, porque ele falha na Isso. final contra a Ponte Preta. A gente juntou as duas Mas histórias. ele se né? machuca contra o Vasco no ano anterior. Perfeito. Isso. Tem as duas histórias, então. né? Isso, mas teve esse jogo com a Ponte também. O cara, olha, já fui chamado de tudo, mas teve um cara aqui que mandou esse maluco que tem nome de pipoca. Mas é o teu? Não, acho que é. Não tem, Vicari? tem uma marca que é parecida? Icari. É. Gente, é muita coisa que tá acontecendo aí. Deixa eu começar com os bastidores. Eu até anotei aqui para não me perder, tá? Porque, ó, o Conselho de Ética do clube, vamos começar pelos bastidores aí.
aprovou por unanimidade o parecer para expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro associativo do clube. Isso significa que o cara está banido do Parque São Jorge e de todas as suas, né, possibilidades, né? Ele que é membro do CORE por ser, ou era, né, por ser um ex-presidente, né, fica sendo um membro vitalício, isso vale para o Duílio também. E o Andrés, por conta de irregularidades no uso do cartão corporativo, que é o que até agora, né, tem a denúncia apontada, né, exatamente para esse fato, fez com que o Conselho de Ética aprovasse esse parecer para expulsão. Mas isso ainda depende de uma aprovação no Conselho Deliberativo, que é para onde vai agora essa sugestão do Conselho de Ética. Só que isso precisa ser votado e os conselheiros podem acatar ou não, ou podem entender que ele merece uma suspensão, uma advertência, uma multa, sei lá, algum outro tipo de coisa, mas se eles concordarem com a expulsão, aí sim, depois disso só, o André Sanches estará banido do clube. Tem outra informação importante de bastidores, porque o Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, acaba de pedir licenciamento do cargo por tempo indeterminado. A gente está acompanhando essa guerra política, né, entre o Tuma e o Osmar Stabile, e agora o que motivou isso foi que o Tuma, segundo ele, está tentando votar a reforma do estatuto, que tem várias medidas, entre elas do associado poder escolher o novo presidente, mas tem outras questões nessa reforma. Segundo ele, o Stabile vem impedindo isso de acontecer. O Stabile afirma que o Tuma é um cara que tem plenos poderes e que muitas vezes quer mandar no clube e interferir em questões da diretoria. Então eles estão nessa guerra política que vocês têm acompanhado, inclusive nas últimas reuniões do Conselho. Só que agora, o Felipe Isabella, que é membro do CORE, ele fez um pedido judicial para uma liminar para suspender a votação da reforma do Estatuto, que aconteceria agora, dia 18 de abril, se eu não me engano, no sábado. E com a suspensão, por conta dessa liminar, o Tuma falou, chega, segundo ele, o Stabile está usando um terceiro para impedir a votação, então eu vou me afastar e vou me licenciar do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Com isso, Leonardo Pantaleão, que era o primeiro vice, assume interinamente aí a presidência do Conselho. Que loucura, hein? Tudo que o Corinthians não precisa é a continuidade dessa guerra política entre Tuma e Stabile, porque isso pode sim trazer reflexos, como já trouxe ano passado, com um impeachment, enfim, é uma disputa, né, de vaidade, de poder ali dentro que não colabora para nada em relação ao clube. Vamos lá, outra informação de gabinete. Júlio César está de volta ao Corinthians. Estou falando do goleiro multicampeão pelo clube, aquele mesmo campeão brasileiro em 2011, que depois em 2012, durante a Libertadores, acaba perdendo a titularidade para o gigante Cássio. E a partir dali, o clube ganha os seus principais títulos e o Júlio César fazendo a sua trajetória, mesmo como um goleiro reserva, mas ele foi super importante, por exemplo, no Brasileirão de 2011. Entre outros títulos que ele conquistou, estando no Corinthians, é dos maiores vencedores da história. Mas vocês sabem, né, ele encerrou a carreira no Red Bull Bragantino, ficou 2 anos lá como jogador e depois acumulou a função, né, de um gerente esportivo, um diretor de futebol e ficou mais 7 anos no cargo, totalizando 9 no clube de Bragança Paulista. Um cara que se especializou, que estudou muito gestão de futebol e licença para treinador, inclusive. Ele se preparou para o desafio, estava realizando um trabalho muito interessante no Bragantino, mas agora volta ao Corinthians para exercer o cargo de gerente de futebol. Ele será um parceiro do Marcelo Paz, né, que na verdade será o seu chefe, né, que é o executivo, é o chefe da pasta, mas o Júlio César terá a incumbência de seguir atuando num departamento muito, muito importante. E de que maneira? Eu tenho dito, cara, que a saída do Fabinho Soldado, que foi lá para o Inter, ela causou um prejuízo no seguinte sentido. O Marcelo Paz é um cara que foi presidente do Fortaleza e é um cara que tem boa relação com jogadores e tem um vasto conhecimento de futebol. Mas ele não é da bola.
Ele é um cargo mais. Ele é um cara mais de gabinete, é um cara mais burocrata, é o cara que faz o contato com treinadores, é o cara que, obviamente, tem o contato com os jogadores, mas ele é um cara de processos estabelecidos dentro da função de um executivo de futebol. E o Fabinho, por ter sido jogador e ter uma influência muito grande no elenco, ele se ausentou e deixou essa figura meio vazia. Embora o Marcelo consiga fazer isso e tenha a presença de vestiário, ele não é necessariamente o cara para isso, para fazer o elo entre os jogadores e a diretoria. O cara agora é Júlio César, que conhece o clube, foi jogador, conhece alguns atletas e agora terá esse conhecimento ainda mais para fazer esse meio de campo. E você precisa dessa figura, do ex-atleta que está ali como uma liderança, respaldando a diretoria, porque o cargo dele é diretivo, mas ao mesmo tempo tendo a noção do que são os anseios de um jogador, de um atleta profissional de futebol. Então, acho que acerta o Corinthians, um cara de uma retidão, um caráter, todo mundo gosta do Júlio César no meio e é um cara muito competente, muito competente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no ano passado, no podcast que eu tenho com o Denilson, e fiquei impressionado com a capacidade que ele tem cognitiva, de entendimento das coisas, do estudo que ele tem, de poder desenvolver um trabalho de futebol. E agora no Corinthians, né, ele vai estar em casa como sempre esteve. Então acho que foi uma belíssima contratação aos 41 anos. Júlio César está de volta ao timão. O treinamento, vamos falar do treinamento. O treinamento mostrou algumas novidades. Tá todo mundo perguntando do Caio César. Finalmente ele começou a participar da transição física, treinando com bola, para poder estar à disposição, talvez não na quarta-feira contra o Independiente Santa Fé, mas quem sabe no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Então, que é o Vitória fora de casa, se eu não me engano. Isso. Então, o Caio César está prestes a voltar. Vamos ter que aguardar, mas ele está voltando e vai completar um mês que ele se ausentou do Corinthians por mais uma lesão. Outro que voltou aos treinamentos é o Pedro Milans, lateral direito, recuperado de uma entorse no tornozelo. E essa informação é importante porque a gente até falava isso no pós-jogo. Com a expulsão do Mateuzinho, o Milans machucado, será que o Jacaré teria uma chance? Talvez agora não mais, né? Mas muita gente me questionou isso na live, eu falei, cara, agora que a gente vai ver. Porque o Corinthians contratou um jogador para ser reserva do Mateuzinho, que está machucado. Então, talvez o Jacaré receba uma oportunidade. Sempre que chega um treinador novo, né, tem essa possibilidade. Ele jogou muito pouco realmente até aqui, mas ao que tudo indica, o Milans tem se recuperado. Não que ele seja o supra-sumo, a solução por ali, mas, enfim, é da posição. No derby, depois da expulsão do Mateuzinho, quem entra por aquele lado é André Carrilho. Mas, por ser um clássico, segundo tempo, o Carrilho usou da experiência para fechar aquele corredor. Não sei se começando um jogo contra o Vitória no Barradão. Então, a tendência é que o Pedro Milans, se ele trabalhar durante a semana numa boa, ele jogue lá no sábado. Até porque no jogo contra o Santa Fé pela Libertadores, o Mateuzinho está à disposição. Né? Ele e o André, que foram expulsos pelo Brasileiro, e eles não jogam no sábado contra o Vitória. Galera, olha só as informações que estão saindo aí, né, a respeito de contratações. O Corinthians já tá de olho aí no mercado da bola, visto que no meio do ano vai abrir outra janela, né, e tem alguns nomes já na lista aí. Como todos sabem, na última janela o Dybala foi muito comentado, o Talisca nem se fala, já falou que quer jogar no Corinthians um dia. Mesma coisa com o Roberto Firmino, que tá sendo especulado ainda no Corinthians. Por quê? Yuri Alberto, cara, galera, eu acho que ele não fica até o meio do ano. Por quê? Recentemente ele tirou a cidadania italiana, ou seja, ele se naturalizou italiano, então tem grande chance de ele jogar lá na Itália. Então o Corinthians já vai pensando em um centroavante de peso, porque no momento temos Guinegão, Pedro Raul, os dois ninguém gosta, muito menos eu. Então, muito ruim, então tem que trazer um jogador aí de peso, e o Firmino tem esse peso. Porque o cara, ele tem 30 e poucos anos, porém aqui no Brasil o futebol é muito inferior. Já falei em muitos vídeos aqui um exemplo, que é o Hulk. O cara chegou aqui, ele tem 38, ele chegou em 2021, vamos dizer que ele chegou com 33. Olha aí, mesma idade do Firmino e jogou muita bola, ganhou títulos aí, Copa do Brasil, Brasileiro, Mineiro com o Atlético Mineiro. Então, não importa a idade. O Brasil, assim, é um futebol um pouco abaixo, né, lá de fora, então eu acho que dá certo. Então, quando a gente está de olho aí, eu acho que desses nomes, o principal para mim seria o Firmino. É o nome ideal.
Dybala eu não sei porque é um nome muito badalado, mas nos últimos anos aí não tem demonstrado muito futebol, inclusive nem joga na seleção argentina direito, né? O Talisca já é um nome que joga muito ainda, tava no Besiktas lá, jogou no Fenerbahçe da Turquia, enfim, é um cara que tem mercado. O Fabinho é um volante de peso também, tá no Al Ittihad, se eu não me engano, jogou pela seleção, pelo Liverpool, mas eu acho já mais difícil porque é mais caro. Agora o Firmino eu tenho certeza que ele vem. Já demonstrou carinho, falou que quer encerrar a carreira no Corinthians, então vem substituir o Yuri caso ele saia. Enfim, comente aí o que vocês acham desses jogadores, galera. O que você acha de uma possível contratação do Dybala, do Anderson Talisca, do Firmino, talvez Fabinho? O que vocês acham? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Agora, galera, sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.